Meus queridos, abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Vou procurar ser breve, porque hoje é um momento de festa, momento festivo para a igreja, é um momento de ceia, momento que nós vamos cear na mesa do Senhor, que é nosso amigo. Nós somos amigos de Jesus, amém, amados? Nós somos amigos dele, né? Ele falou: não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo. Oh glória, ser amigo de Deus, amado, é tudo de bom, é tudo de bom. 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 ao 9, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pai amado, nós em nome de Jesus queremos render ao Senhor toda a adoração, todo o louvor e toda a gratidão, Pai amado, por este momento no qual o Senhor nos dá, por podermos estar aqui, nesse lugar no qual o Senhor determinou, para que nós juntos pudéssemos adorar ao Senhor, prestar a Ti o nosso culto, Pai amado. E nós estamos felizes, ó Pai, nesta noite especial, da qual o Senhor preparou para nós, ó Pai. O momento do batismo, ó Pai, onde nós podemos ver vidas se rendendo ao Senhor, Pai amado. No momento do qual nós vamos participar da Tua mesa, Pai amado. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor que é dono da palavra, o Senhor que é a palavra, venha ministrar aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Eu coloquei como título desse sermão aqui, amado, o cristão como lavoura de Deus, né? Paulo fala assim que nós somos colaboradores, cooperadores, mas vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura, o cristão como lavoura de Deus. É interessante que Deus, Ele nos comprou e pagou um alto preço por nós. Ele comprou você, comprou a mim, e não foi com ouro e nem com prata, mas foi com sangue. Deus nos comprou com o sangue. Ele adquiriu uma propriedade, e Ele nos vê como a sua lavoura. Ele olha para nós e vê como uma lavoura, um campo de agricultura, um campo do qual Ele pode fazer agricultura. E é interessante que Deus, na sua infinita graça, infinita misericórdia, quando Ele nos resgata, Ele nos compra. Isso não foi de graça, teve um custo, e um custo alto, que foi o sacrifício do seu Filho. Ele nos comprou com um propósito, Ele nos adquiriu com um propósito. Quem é que compra uma casa boa, bonita, coloca os móveis nela, deixa ela bem requintada, fecha a porta e vai embora? Quem é que faz isso? Mas mesmo se tiver muito, ele vai fazer alguma coisa. Ele tem propósito naquela compra. O agricultor, quando ele compra uma chácara, uma fazenda, ou coisa parecida, ou um terreno, ele tem propósito em fazer alguma coisa, em criar alguma coisa. Assim Deus também, ao nos comprar, ao nos resgatar, ao nos adquirir, Ele tinha um propósito nisso. A tua vida, a nossa vida, não é alheia. Deus tem um propósito na tua vida. Eu não sei por onde você anda, não sei o que você faz, não sei qual a profissão que você tem, não sei onde você se localiza, mas eu quero te dizer que Deus te comprou com um propósito. Ele te resgatou com um propósito. O nosso Deus, disse Einstein, Ele não joga dados. Nosso Deus, Ele trabalha
centrado, ele sabe o que vai fazer, ele sabe onde ele começa, ele sabe para onde vai atravessar e sabe aonde ele quer chegar. Se nós, sendo homens, capacidade limitada, sabemos fazer projetos, sabemos adquirir algum bem e ter um propósito em tudo aquilo, assim também Deus, Ele nos adquiriu com um propósito. Eu fico assustado quando vejo pessoas que muitas vezes estão reclamando: eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque eu estou passando por aquilo. Deus tem a sua forma de administrar a nossa vida, de ministrar os nossos corações. Você foi propriedade, você é propriedade exclusiva do Senhor, Ele te comprou, você é propriedade dEle, e Ele tem um propósito na tua vida. Eu vim do interior, eu vim de Águas da Prata, eu conheço um pouco de terra, meus pais eram agricultores. Todas as vezes que se adquiria um terreno ou um lote, para laborar, para fazer lavoura, era necessário, antes de tudo, preparar a terra. Tem que cavar a terra. A terra tem pedra, a terra tem sujeira. Você não pode simplesmente chegar lá no meio da terra e jogar a semente e esperar que venha dar alguma coisa. A terra precisa ser trabalhada, a terra precisa ser cultivada. Assim somos nós nas mãos do Senhor, uma terra a ser cultivada. Você é terra, eu sou terra, nós somos terra. Ele nos fez do pó da terra. Portanto, nós somos terra nas mãos do Senhor. Às vezes somos vaso na mão do oleiro, é a terra também. Essa terra precisa ser trabalhada. Em meio a essa terra tem sujeira, em meio a essa terra tem pedras das quais precisam ser removidas, para depois a semente ser germinada e que ela cresça e venha dar fruto. Isaías capítulo 5, se não me falha a memória, dá uma noção do que é isso. Isaías capítulo 5 diz assim: olha, cantarei eu para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Olha o que ele fez. Ele cavou a terra, está no verso 2, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, e construiu uma torre de sentinela, e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, só que coitado, ele se decepcionou. Ela só deu uva azeda. Comprou uma terra, cavou a terra, tirou as pedras, plantou a vinha. Na hora de colher, era azeda, não prestava para consumo. Imagina a decepção desse agricultor. Imagina a decepção desse homem que comprou essa terra. Porque eu também tenho, irmãos, eu falei para vocês de um pé de abacate que eu plantei na minha chácara? Não falei para vocês? Eu estou esperando esse pé de abacate faz 10 anos para me dar abacate. Foi o ano passado, acho que foi o ano passado. Ele já está grande, irmão. Mais ou menos, um pouco mais dessa altura que aqui, que ele já está. E eu plantei ele, era pequenininho, esperando um dia comer abacate desse pé. Eu fiquei pensando na frustração que Deus muitas vezes tem com a gente também. Ele cuida, prepara a terra, espera crescer, espera dar o fruto. Depois de 10 anos, o ano passado eu encostei do lado dele e conversei com ele. Eu acho que eu falei para vocês. Coloquei o machado do lado dele. Falei: aqui, rapaz, você trata de dar abacate, senão o chicote vai comer. Aliás, o machado vai comer. E passou uns tempos, ele deu um monte de florzinha. Foi o glória, ele ouviu, mas não deu em nada. Esse ano foi a mesma coisa, a gente ficou esperançoso, porque deu aquele monte de flor. Falei: agora vai. E não deu nada. Aí vieram me falar:
esse pé de abacate, ele é macho. É isso, né, amor? Vieram falar para mim que é macho. Vocês me esperaram 10 anos para me falar que esse pé de abacate é macho? Olha que tamanha decepção, amados. Sabe que Deus também não se decepciona com nós também? Ele preparou tudo. Deixou que seu filho padecesse, morresse por nós, esperando de nós frutos. Será que nós muitas vezes não decepcionamos o agricultor? O agricultor eterno? Que ele espera colher frutos, frutos de arrependimento, frutos de louvor de nós. Mas eu vejo aqui um monte de pé de abacate aqui. Mas eu quero profetizar, esses abacateiros vão dar abacate, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amados, nós vemos aqui que o vinhateiro, ele preparou a terra, cavucou a terra e tirou as pedras. As pedras impedem que a semente germine e frutifique. E nós, como lavouros de Deus, também temos pedra, amados. Temos pedra que impede o germinar da palavra de Deus, que impede com que essa semente venha dar fruto, que ela venha crescer e dar fruto. São pedras que estão no nosso coração, que estão nesta terra, que impede o crescimento da semente de Deus. Eu quero aqui citar algumas pedras que podem estar dentro dessa terra. Muitas vezes nós ficamos reclamando com Deus, o porquê disso, questionando a Deus, o porquê daquilo, mas muitas vezes esquecemos de olhar para o nosso coração, para fazer uma autoanálise da nossa vida, nosso coração. Achamos que a culpa é de Deus, achamos que o defeito está em Deus, achamos que a promessa não é verdadeira, que seja mentiroso todo homem, e Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Tem algumas pedras no nosso coração que impedem com que essa mente venha a germinar. Tem muitos cristãos que deixam de desfrutar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, por causa destas pedras, que muitas vezes endurecem o nosso coração. Uma dessas pedras, amados, se chama amargura. Amargura de coração. A amargura, ela vem quando a gente sofre afrontas no ministério, no casamento, no trabalho. Nosso coração vai se abatendo, nosso coração vai se entristecendo, vai ficando amargurado, e a nossa esperança vai se esvaindo, a nossa fé vai se esvaindo, a nossa comunhão vai se esvaindo, porque o crente, amado, muitos dos crentes, quando vê que a coisa está difícil, ao invés de ele se aproximar mais aos pés do Senhor, a primeira atitude que ele encontra é fugir da presença de Deus, é fugir da comunhão da igreja. Amargura, véu de amargura. Lá em Hebreus diz assim, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura, ela nos abate, ela nos entristece, ela nos rouba o foco. Quantos casais, amados, que passam por situações como essa, agressão através de palavras, através de atitudes, vai criando barreira, vai criando dificuldade no relacionamento, vai se tornando amargo. Isso entristece o casamento, isso entristece a família, isso entristece o cônjuge, vai criando essa fonte, essa raiz de amargura. Como Deus pode abençoar um coração como esse? Como as promessas de Deus podem realmente dar fruto em meio a uma terra como essa? Uma terra abatida, amargurada, entristecida, enfraquecida. Como é que pode? Nós queremos muitas vezes a bênção de Deus, mas não queremos a bênção, não queremos o Deus da bênção. Nós queremos desfrutar das promessas de Deus, mas não queremos nos alinharmos com a sua palavra, alinharmos com a sua vontade. Um coração amargo, amados, entristecido, abatido, é difícil para que o Espírito Santo de Deus venha operar. Mas eu quero te dizer, meu amado, que aqui está aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Aqui está aquele que pode alegrar o teu coração abatido e fraco. Aqui está aquele que pode levantar o moribundo. Aqui está
Aquele que pode mudar a tua situação, o nome dele é Jesus. É Jesus. Ele pode arrancar do teu coração toda a fonte, toda a raiz de amargura. Porque ele é poderoso para fazer tudo novo. Tudo novo. É possível, amados. Portanto, uma terra amargurada, uma terra entristecida, certamente a semente do Senhor ela não vai germinar, vai ter dificuldade para germinar. Por isso, meu amado, traga à tua mente somente aquilo que te traz esperança, traga à tua mente somente aquilo que traz alegria. Fica focado naquilo que não presta, não fique focado naquilo que te abate, não fique focado somente naquilo que te traz para baixo. Pelo contrário, levante as vossas cabeças e contemple o teu Salvador, e declare como Jó. Jó estava amargurado, mas Jó estava sofrendo na pele, mas ele levantou, houve um momento que ele levantou os seus olhos aos céus, e ele fez uma célebre declaração: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Confissão de fé, amados, confissão de fé. Pedras que impedem o agir de Deus, pedra que impede o germinar da palavra de Deus no nosso coração. Outra pedra é a incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé. Mas pode ter fé? O cristão pode ser incrédulo? Pode. O cristão pode ser incrédulo? Pode. Jesus ficou admirado de ver a incredulidade do seu povo. Lá em Marcos 6,5, ele diz assim, olha, a palavra diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E olha o que ele diz, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus estava em meio à sua família, Jesus estava em meio aos seus vizinhos, aos seus parentes, fazendo milagres, mas por causa da incredulidade daquele povo, ele não pôde operar milagres. Era um povo que viu a Jesus, e ele ficava questionando, o povo ficava questionando, mas onde que ele aprendeu isso? Como é que ele faz essas coisas? Como é que pode essas coisas acontecer? Ele é um carpinteiro. Como é que pode essas coisas acontecer na vida dele? Incredulidade. Incredulidade. Nós muitas vezes esquecemos das bênçãos que Deus nos faz. Nós nos esquecemos e somos ingratos muitas vezes por tudo que Deus tem feito. Nós só queremos e deixamos de agradecer a Deus. Incredulidade, falta de fé, falta de confiança. Amados, todas as vezes que nós desconfiamos de Deus, quando nós não acreditamos no milagre, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Sabia? Estamos falando dele é mentiroso. Não, ele não pode. A fé, amado, a fé ela move montanhas. A fé ela abre portas. A fé cura. A fé liberta. Os cristãos estão perdendo, estão ficando incrédulos, amado. Estão olhando só para o lado religioso, a religiosidade, e se esquecem que existe um Deus no céu, e Ele está vivo, e Ele faz milagre. Ele faz milagre. Meu pai contava uma história, que tinha, os irmãos, eles, não me lembro quantos irmãos eles eram, a família era grande, mas naquela época, o irmão mais velho sempre tinha a última palavra, junto com os pais, e eles tinham uma terra, eles trabalhavam dia meia. Sei, Ivone, se você ouviu o pai falar alguma vez para você, Ivone, que eles tinham uma terra, eu estou falando porque ela é minha irmã, é mais velha que eu, talvez meu pai tenha falado para ela também. Eles tinham uma terra, e essa terra tinha café plantado, e eles trabalhavam nessa terra e trabalhavam dia meia. Naquela época existia muito de trabalhar dia meia, né? Onde a pessoa entrava com a mão de obra. Por isso que filho naquela época era negócio. Ter filho naquela época era negócio, que botava a molecada para trabalhar. Hoje filho é prejuízo no bolso, que olha que tem que pagar a escola, tem que pagar isso, pagar aquilo outro, é uma fortuna. Mas naquela época ter filho era negócio. É ou não é, Edu? e eles tinham essa terra, porque eles trabalhavam dia meia, e ofereceram essa terra para eles.
não sei, não me lembro ao certo quantos contos de réis, ou de reis era na época. Teve uma época que o nosso dinheiro chamava réis, né? E eles ficaram para pegar essa terra, de assumir essa terra, comprar essa terra, davam uma entrada, aquele dinheirinho que eles tinham, e assumir essa terra, e depois eles pagariam com o que eles arrancassem dessa terra, com o lucro da terra. E esse irmão mais velho, ele impediu o meu avô, que era avô, de comprar. Esse irmão mais velho entrou no meio e falou: isso é loucura, como é que nós vamos conseguir pagar um dinheirão desse? Como é que nós vamos conseguir fazer para pagar tudo isso? Nós não temos condições, isso é loucura. E fez a cabeça do pai dele, que era, no caso, meu avô. E eu sei que eles não compraram essa terra. E essa terra tinha plantado café. No final do ano, quando houve a colheita, meu pai dizia que a colheita, somente a colheita do café, sem as demais coisas, pagava a chácara ou o terreno, pagava e sobrava dinheiro. Incredulidade, falta de fé. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar as bênçãos de Deus, porque nós duvidamos dele, porque deixamos de acreditar nele. Mas tem alguém aqui que é o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele pode nos dar fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós examinamos a palavra de Deus e vemos os milagres que Deus fez, assim como Deus realizou com eles, pode nos realizar na nossa vida também. Nós muitas vezes passamos a ser incrédulos dentro da igreja, passamos a ser incrédulos diante de Deus, porque duvidamos: será que Ele pode? Será que Ele pode? Será que não pode? Será que Ele consegue? Será que Ele não consegue? Deus é poderoso, amado. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, ou daquilo que você pede, porque Ele é Deus. Ele não se limita à tua força, e nem tampouco se baseia na tua fraqueza. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amado. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Fé, fé. Essa pedra, a incredulidade no nosso coração, não permite nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor, desfrutarmos das promessas que Deus tem para nós, amados. Essa pedra, incredulidade, tem roubado da vida de muito cristão a glória de Deus. Uma pedra que deve ser tirada do nosso coração. Outra pedra, mas finalizando aqui, é o pecado. Essa pedra é terrível. O pecado, o que é pecado, amados? O que é pecado? Pecado é desvio de propósito. Você foi feito com um propósito. Deus te comprou com um propósito. Ele te resgatou com um propósito. Se você desvia desse propósito, é pecado. A palavra é pecado. Todas as vezes que eu não faço aquilo que agrada a Deus, eu estou pecando contra Deus. Pecado. O pecado na vida de um homem, pecado na vida do cristão, é como se compara a um desastre na estrada, uma colisão na estrada, 2 carros colidindo. Você já viu batido de carro? Nunca viu? Vocês estão precisando assistir lá o, como que é? Da Atena, tem o outro da Record lá, ali só tem sangue, mas misericórdia. Eu não procuro evitar olhar essas coisas, aquilo só te dá medo, você ver aquelas coisas. Foge dessas coisas. Eu gosto de ficar vendo o Discovery lá, Planeta Animal, né? Você vê só as colinas, aí é benção. Mas o pecado, amado, se compara a uma colisão de um automóvel. Vai peça para tudo quanto é lado. O pecado também é assim na vida do ser humano. O pecado, ele destrói a personalidade, ele modifica a personalidade humana, ele deforma o caráter humano. É uma pedra que muitas vezes impede, que impede. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado ele nos distancia de Deus. E eu quero dizer para você
que o tempo, ele não paga pelos nossos pecados. Promessa também não paga pelos nossos pecados. Houve alguém que pagou pelos nossos pecados. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A sua que era para você levar. Você lembra quando você fazia arte, quando você era pequenininho? Que o pai e a mãe vinham e desciam o chinelo? Também nós merecíamos o açoite de Deus, porque nós pecamos, porque nós desobedecemos a Ele. O açoite, o castigo que era para ser em nós, foi em Jesus. Foi em Jesus. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, lavou as nossas vestes. Pecado. E digo mais, porque a Bíblia também é bem clara, amados, porque não existe bom diante de Deus. O próprio Jesus chegou a dizer: bom só tem um, que é Deus. Nem ele tomou a posição de bom. Porque muitas vezes, amados, eu lembro quando não conhecia o Evangelho, eu pensava: não, eu não fiz nada demais, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu sou um trabalhador, o que eu fiz de errado? Não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do perdão de Deus, não. Quando nós não conhecemos a Jesus, é assim que nós pensamos. Eu pensava assim, mas a Bíblia é taxativa: todos pecaram, todos pecaram diante de Deus, e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas por causa de Jesus, pelo sangue que Ele verteu lá na cruz, nós alcançamos a reconciliação, nós alcançamos o perdão, nós alcançamos o amor de Deus. Então, meu amado, é o momento de você fazer uma autoanálise, fazer uma introspecção no teu coração. Você tem desfrutado das bênçãos de Deus na sua totalidade? Você tem tomado posse, você tem vivenciado verdadeiramente a promessa de Deus na sua totalidade? Muitas vezes, amado, nós passamos sede na beira do rio, nadamos e morremos na praia. Está na hora de remover essas pedras do teu coração. Está no momento de remover tudo aquilo que impede que a semente de Deus venha germinar na tua vida. Tem cristãos, amados, que passam sede na beira do rio, que deixam de comer o melhor dessa terra. Deus prometeu através do profeta Isaías: se ouvirdes a minha voz, verdadeiramente comereis o melhor dessa terra. Promessa de Deus. E por que muitas vezes não vivenciamos essas promessas? Porque a terra não está boa ainda, a terra não está preparada. Essa terra precisa ser removida, essa terra precisa ser remexida. O Espírito Santo precisa quebrantar este coração, mudar esta forma vil de pensar. Nem tudo gira em torno de você, gira em torno do Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. Nós muitas vezes, como cristãos, nos sentimos dodói. Eu quero. Lembra de criança? Bebezinho? Eu quero, não quero nem saber, eu quero. Mas não está preparado para receber. A terra não está preparada, não está boa ainda. O Espírito Santo precisa remover essa terra, precisa remexer essa terra. Só assim você vai poder desfrutar das bênçãos de Deus. Bênçãos que Ele tem para você. Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito no teu ministério, Ele tem um propósito na tua casa, Ele tem um propósito na tua família. Ele te comprou para te encostar e deixar você do lado? Não. Ele não pagou um alto preço para deixar você à bancarrota? Não. Ele tem um propósito e é firme o seu propósito para contigo. Mas deixa o Espírito Santo mexer nessa terra, deixa o Espírito Santo remover essas pedras do teu coração. Jesus, amado, está lá em João 11, quando ele ressuscita Lázaro. Interessante que ele manda o povo: tirai a pedra, tirai a pedra. E a irmã de Lázaro: não, Senhor, mas o corpo já está fedendo, já está em estado de putrefação.
Amados, para vermos a glória de Deus, muitas vezes nós temos que tirar a pedra. Essas pedras que impedem o agir de Deus na nossa vida. Deixa de ser carrancudo. Deixa de ser duro. Deixa Deus preparar essa terra. Deixa Deus moldar o teu coração, para que essa semente de Deus venha germinar na tua vida, e você possa comer o melhor desta terra, em nome de Jesus. Amém, terra? Amém, povo? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.